Luiz, olha esse chá que legal. Ele promete abrir terceiro, quarto, quinto, sexto olho. Meu Deus, buguei aqui. Mas deve ser um chá daqueles bem poderoso mesmo, hein? Que show de bola. Olá, sou Carlos Moraes, sou terapeuta integrativo, fitoterapeuta e farmacêutico. Em algum momento você já deve ter lido receitas milagrosas na internet, alguém contou, com plantas medicinais que servem para 250 zilhões de coisas, né? E para emagrecer, para ficar com o corpo esbelto, escultural, outras vezes para abrir mediunidade, espiritualidade, abrir terceiro olho, para você pirar o cabeção, para você tomar chá alucinógeno, aquelas loucuras, loucuras e loucuras. Fazer limpezas profundas, energéticas, blá, 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 blá. Em algum momento você já deve ter ouvido falar isso. Para a gente começar a falar de plantas medicinais e principalmente o cuidado com a fitoterapia, a gente precisa entender, né? Fitoterapia é um tratamento que nós podemos utilizar, uma terapia com base em plantas medicinais, compostos fitoterápicos ou compostos extraídos de complexos vegetais. Então, a planta tem um monte de substância dentro dela, a união dessas substâncias que eram feitas como uso popular e agora são identificadas em laboratórios, em estudos, né? A ciência tem elucidado esses aspectos. A forma de utilização é tal e esta forma gera um resultado tal. Muito bem, que bom, legal. Isso é fitoterapia. De uma forma que ela pode auxiliar o processo de cura de uma determinada doença ou prevenir outra enfermidade de ocorrer durante a existência daquele indivíduo. Muito bem. Bom, fitoterapia. Fitoterapia é uma das práticas integrativas e complementares em saúde, né? E está presente na atenção básica de saúde, né? Teoricamente deveria estar presente em todas as UBSs, mas como no Brasil não é nada tão perfeito como nós gostaríamos, né? A fitoterapia ela faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas, que foi instituída pela Portaria 971 de 3 de maio de 2006. Então, é muito, 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 muito importante. E aí, complementando a brincadeira que eu fiz no começo do vídeo, você já deve ter ouvido falar a bendita, para não falar maldita, frase que, por ser natural, não pode fazer mal. De jeito nenhum. Fitoterapia não é assim, tá? É uma planta medicinal, ela pode ser tóxica. É uma planta medicinal, ela pode sim fazer mal. É uma planta medicinal, ela pode sim causar, inclusive, ações psicotrópicas, psicoativas, né? Causar alucinação, né? Por conta da química vegetal que existe naquela planta. Nós já ouvimos falar de cogumelos, existe a própria ayahuasca. Eu sei que a ayahuasca é uma questão que está atrelado a um processo religioso e estamos num estado laico e os processos religiosos eles são e devem ser respeitados, todos eles, mas não podemos negar que a planta chacrona, né, tem um efeito psicoativo. A substância, o DMT presente na chacrona, causa alucinação, sim,
É fato, várias pesquisas já estão aí à nossa disposição, isso é claro, isso é fato, então não tem como a gente negar, né? E, lógico, atribuído ao processo de cada um, religioso, a gente não vai entrar nisso, mas quimicamente isso já foi comprovado, ponto. Então, não é porque é natural que não pode fazer mal, pode sim, tá? Pode sim. E é importante a gente entender que fitoterapia não é medicamento. Medicamento não é fitoterapia. O que é um medicamento? O medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidades. Quais são essas finalidades? Primeiro, profilática. Segundo, curativa. Terceiro, paliativa. E quarto, para fins de diagnósticos. Isso é a definição de um medicamento, que inclusive está no site da Anvisa, tá? Então, vou deixar nas descrições aqui, site da Anvisa, vai lá, acessa para você saber o que nós estamos falando. Isso é um medicamento. E existe uma definição pela Anvisa também do que é um medicamento fitoterápico. E a Anvisa define: são aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. Isso é um medicamento fitoterápico. E isso é muito importante você saber e entender que é medicamento, sim. Então tem fim profilático, curativo, paliativo ou diagnóstico com base em matérias-primas ativas vegetais. O que são matérias-primas ativas vegetais? São produtos que têm, né, química, né, produtos químicos que tem nas plantas que geram uma ação, que são ativas. É ingerido de uma forma X e esta ingestão, por exemplo, se for uso oral, é claro, né, causa X efeito. Ponto. É uma substância ativa. Isso é importante. Não se deve, e isso é muito importante você entender, por conta desses cuidados todos, não se pode considerar um medicamento fitoterápico aquilo, e isso está na definição da Anvisa, isso existe uma legislação sobre, né? Nós não estamos falando um negócio assim aleatório, jogado. Estou usando muito mais meu lado hoje farmacêutico do que meu lado terapeuta, né? Porque o mundo terapêutico eu já vi um monte de balela a respeito disso. E às vezes nós que consumimos esse tipo de produto, precisamos tomar muito cuidado, né? Mas, voltando, não se pode considerar um medicamento fitoterápico aquele que vai incluir na sua composição, por exemplo, substâncias ativas que foram isoladas, que são sintéticas ou que deixam de ser naturais. Então, e natural, às vezes, por exemplo, nós estamos falando de um animal. Um animal é natural. Faz parte da natureza ali no dia a dia. Tá, eu uso uma substância de ordem natural? Sim, então não pode chamar mais de fitoterápico. Ai, como assim, Carlos? Aí eu vou usar pelo de gato para fazer um medicamento ali que também tem uma composição X de uma planta. Isso é um medicamento fitoterápico? Não. Pode ser considerado homeopatia, mas medicamento fitoterápico não. Porque a homeopatia também usa substâncias que advêm de animais, por exemplo, abelha, pelo de animal, quando se tem alergia. Nós também temos formulações que podem ser trabalhadas dessa forma, né? Então, isso é importante. Então, todas as vezes que eu associar bases fitoterápicas com outras bases de ordem sintética e ordem farmacêutica, de ordem sintética, natural, animal, isolada, eu não posso considerar
isso mais um medicamento fitoterápico. Porque ele já tem esse outro plus. Então, fitoterápico é matéria-prima ativa vegetal. Ponto. Só de planta. Seja casca, seja semente, seja flor, seja fruto, seja o que for. Mas é única e exclusivamente vegetal. E alguns medicamentos fitoterápicos, assim como todos os medicamentos de uma forma geral, eles são caracterizados, eles são construídos, eles são constituídos a partir do quê? A partir do conhecimento que nós temos da eficácia, né? E às vezes a eficácia de um medicamento fitoterápico advém de uma história, de um uso popular desde a época dos índios, por exemplo, né? Então tem o conhecimento da eficácia e principalmente do quê? Dos riscos de uso. Eu sei que uma pessoa que está grávida não pode tomar chá de espinheira santa. Ponto. Por quê? Porque tem um risco. Eu reconheço esse risco, então eu preciso estar atento à minha indicação. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu posso ter o quê? Mais constância na sua qualidade, na sua eficácia, mais segurança na sua indicação e não simplesmente sair de forma aleatória indicando fitoterápico sem sequer, não, é natural, não faz mal não, pode beber. Peraí, pode beber não. Não pode beber nada. Então, logicamente, como que eu vou validar, por exemplo, uma eficácia, uma segurança de uma planta? Estudando. Eu preciso fazer, primeiro, um levantamento na literatura existente. O Brasil hoje tem um dos polos acadêmicos mais importantes do mundo em pesquisas com plantas medicinais. É que a gente fecha os olhos para isso, né? A gente fecha mesmo os olhos para isso. E o universo acadêmico hoje tem muitos estudos sobre plantas medicinais, assim, estudos riquíssimos, incríveis sobre isso, né? Consultar essa bibliografia, consultar esses estudos, entender mais os aspectos químicos e também procurar estudos apropriados sobre toxicologia, de estudos tanto pré-clínicos quanto clínicos, sabendo até onde nós podemos ir com tais plantas ou com tais substâncias de origem vegetal. Não posso chegar assim. Então, eu preciso obrigatoriamente entender esses aspectos. E principalmente, quais compostos químicos estão presentes naquelas plantas. Por exemplo, a gente indica muito, para quem tem muito intestino preso, a gente indica cáscara sagrada. Tudo bem, cáscara sagrada. Ela não pode ser usada por muito tempo. Assim, usou em excesso, um mês. Mas excesso, assim, excesso exagerado do excesso, um mês. O ideal, no máximo 10 dias. No máximo 10 dias. É o ideal. Por quê? Aquelas substâncias podem agredir o intestino delgado, o intestino grosso e causar processos inflamatórios. Ponto. Vamos resumir aqui. Então, é muito importante que eu reconheça isso, que eu entenda sobre compostos químicos e saber quais são esses compostos e o que eles causam no meu organismo, para eu não ficar achando que, olha, me falaram sobre o chá de 30 ervas, o chá cura tudo 40 ervas, né? Os chás emagrecedores. A mídia está aí. Quantas histórias nós não temos de pessoas que tiveram falência hepática porque tomaram essas porcarias? Quais são essas 30 ervas? Quais são essas 40 ervas que emagrece, seca a barriga, faz isso, faz aquilo?
que substância que tem. Qual a dosagem de cada substância? Isso é tolerável para o corpo? O corpo pode contra isso? Você vai ter uma esteatose hepática por conta de excesso de medicação? E aí, medicação que eu estou falando é o fitoterápico, o medicamento fitoterápico. É um absurdo. É um absurdo. Esse tipo de produto tinha que ser mais do que proibido, fiscalizado e criminalizado no Brasil. Criminalizado. Porque isso é um disparate total. Isso é um crime. Não pode, não deve. Então, não acredite nessas formulações. E por isso que nós temos plantas que nós fazemos o quê? Infusões, decocto, tintura, pode tomar em cápsula, porque aí se usa o extrato seco. Tudo é possível. Agora, por que eu faço uma tintura, mãe? Por que eu faço uma infusão? Por que eu faço uma percolação? Por que eu faço um decocto? Qual a diferença deles? Entender a diferença é também entender um pouco da fitoterapia. Por que eu vou usar? É mais fácil assim, tá? É mais fácil. É eficaz? Esse extrato feito dessa forma, ele foi padronizado? Você consegue obter o resultado que você desejaria para esta substância? Sim ou não? Então, não vamos cair em mera ilusão de que o mundo é um mundo de Alice, um mundo fantástico, ou que estamos entrando dentro de um guarda-roupa e saindo do outro lado em Nárnia, achando que esse chá de 30 ervas você vai emagrecer. Provavelmente vai, né? Porque se você morrer, você vai ficar só osso. Só o pó. Poxa, não, né? Não é isso que a gente deseja. Aí vai emagrecer de verdade, né? Vai morrer, vai ficar só o osso. Não vai ter pele, não vai ter mais nada. Músculo, nada, zero, zero. Brincadeiras à parte, o mundo da fitoterapia é um universo muito fantástico. É um universo incrível que pode nos ajudar e muito a ter saúde. Mas o que a gente precisa ter? Cuidado. Cuidado porque é natural, faz mal, sim. Porque é planta, pode prejudicar, sim. E você pode ter muitos efeitos colaterais usando fitoterapia. Agora, se você tem interesse de saber mais sobre fitoterapia, se você tem interesse mais de saber sobre esse universo de fitoterapia e também saber e ter receitas sobre fitoterapia, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de te atender, né? Porque é algo que eu gosto muito e é algo que eu estudo já há muitos anos e utilizo no meu trabalho profissional como terapeuta integrativo e complementar. Grande abraço e até o próximo vídeo.